A paz do Senhor a todos os irmãos e a todas as irmãs. Nós estamos começando aqui mais um devocional, Aprendendo com o Senhor. E a palavra de Deus hoje é sobre constância. A constância, ela vem do Senhor. Os filhos de Deus têm que ter constância. Primeiramente, a gente tem que entender que a constância, ela vem do Senhor, sim. E Deus, ele é constante. Deus, ele é constante no seu amor por nós. Deus é constante na sua fidelidade por nós, nas promessas. Deus, ele é constante em tudo. Então a constância, ela vem do Senhor. E nós, como imagem e semelhança do Senhor, nós como filhos e filhas do Senhor, nós temos que ser constante em tudo que nós fazemos. Amém. Constante na vontade de Deus, constante nas coisas que Deus nos encarregou de fazer. Amém. Então nós devemos refletir a natureza de Deus, nós devemos refletir a natureza divina. Se Deus, ele é constante, nós como seus filhos, nós como imagem e semelhança de Deus, nós também devemos ser constantes. Mas não constante em fazer o mal, não constante em fazer as coisas que desagradam a Deus, mas constante em fazer a vontade, em fazer aquilo que agrada a Deus. Amém. Iremos meditar em 2 Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 5. 2 Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 5. Sem a constância, não existe evolução. Grava esse discernimento do Espírito Santo aí. Sem constância, não existe evolução. Vamos pegar um exemplo físico. Uma árvore, quando ela é lançada a semente, quando é semeado lá a semente de uma árvore, ela não é constante? Ela vai, você lança a semente, você planta lá, né, rega, e ela vai germinando, ela vai passando por todos os estados. E aí você pensa, não, mas a árvore não é constante não, porque depois que ela cresce, ela para. Não. Ela continua crescendo nas suas raízes, ela continua tendo os estágios dela, né, que é flora. Como é que é o estágio? É florir, né? Florescer. Depois vem o estágio de dar frutos, né? Frutificar. Então a árvore é um exemplo físico básico, ela é constante. Outro exemplo físico, né, que a gente está vendo muito aí, as pessoas estão sendo atletas, corredores, maratonistas. Um atleta, ele tem que ter constância. Ele tem que, durante a semana, treinar, tem que correr, tem que caminhar, tem que ter a boa alimentação, tem que ter um bom sono. Então, não existe evolução sem constância. O físico nos demonstra isso. A árvore, o atleta, ambos têm que ter constância, disciplina, metas, tem que ter constância para evoluir. E a palavra de Deus nos ensina que o físico, ele imita o espiritual. O natural, ele imita o sobrenatural. Então, nós temos que ter constância, tanto no físico quanto no espiritual. 2 Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 5. Que o Senhor conduza o coração de vocês ao amor de Deus e à perseverança que vem de Cristo. Em algumas traduções fala e a constância que vem de Cristo. Que Deus possa conduzir o nosso coração ao amor a Ele e à constância que vem de Cristo. Se nós formos parar para meditar na palavra de Deus, todos os profetas, todos os homens que foram usados por Deus, mulheres também, tiveram constância nos seus propósitos. Nós temos o exemplo de Daniel. Ele orou pedindo a Deus uma resposta e a resposta não veio no primeiro dia. Só que ele teve constância em oração. Ele permaneceu orando durante 21 dias. E o anjo, ele chegou no 21º dia e falou assim: olha, Daniel, no primeiro dia que você orou, Deus, ele mandou eu vir para te trazer uma resposta. Mas houve uma guerra tão tremenda que Deus teve que mandar outro anjo para me ajudar. Houve uma guerra nas regiões celestiais tão grande que Deus teve que mandar outro anjo para me ajudar,
para vencer e eu vir aqui te dar a resposta que você pediu para Deus. Daniel teve constância. Agora pensa se ele não tivesse constância. Pensa se ele fazesse muitas vezes igual a gente faz. A gente ora um dia, uma semana, um mês e não tem resposta. E o que a gente faz? Deixa para lá, vamos parar de orar, não está tendo resposta. Deus não está escutando não, meu irmão, minha irmã. Deus ele é constante e nós temos que refletir a natureza divina. Então nós temos que ser constantes na fidelidade, no amor e na nossa perseverança em Cristo e no Senhor. Amém? Cristo ele foi constante, Moisés ele foi constante. Pense se Moisés não fosse constante. Ele tirou o povo do Egito, andou com o povo 40 anos no deserto, o povo dando trabalho, o povo incrédulo, o povo murmurando. Pensa se Moisés não fosse constante. Quer saber de uma coisa? Vou deixar esse povo para lá, eu vou seguir o meu caminho com o Senhor. E Deus ele falou para Moisés ainda: Moisés, faz o seguinte, eu vou matar todo esse povo e da sua geração, de você, eu vou gerar uma descendência maior ainda. E o que Moisés fez? Não, Senhor, faz isso não. Moisés intercedeu pelo povo. Moisés ele foi constante no amor, falou assim: não, Senhor, não faz isso não. Se as outras nações vão falar assim: olha, você tirou o povo para matar no deserto. E Deus ele escutou a intercessão de Moisés ao povo. Então a gente tem que ser constante no físico, naquilo que Deus nos encarregou de fazer. Seja constante no físico, seja constante na sua saúde. Você reflete. Você é um templo do Espírito Santo, você é vaso nas mãos do Senhor, então cuide da sua saúde. E no espiritual, em oração, em jejum, em buscar a presença de Deus, seja constante. Amém? A perseverança que vem de Cristo, a constância que vem de Cristo. Vamos lá em 1 Coríntios, capítulo 13. 1 Coríntios, capítulo 5, versículo 58. 1 Coríntios, capítulo 5. Só um momentinho. Vamos lá em Marcos capítulo 13, versículo 13. Vamos ver o que Jesus fala. O que Jesus nos ensina? Marcos 13 e 13. Sem constância não existe evolução. Na vida, no relacionamento com Deus, na presença de Deus, nós temos que ser constantes na presença de Deus. Não que eu estou orando, mas Deus não me deu uma resposta. Ainda não te deu, persevera. É da vontade de Deus isso que você está pedindo para Ele? Se for da vontade de Deus, Deus ele vai fazer. Amém? Ele já fez. Marcos capítulo 13, versículo 13. Olha o que Jesus fala: todos os odiarão por minha causa, mas quem se mantiver firme até o fim, esse será salvo. Será salvo. Olha que bênção. Todos vão odiar a gente por causa de Cristo, por ser cristão. Mas olha o que Cristo fala: aquele que se mantiver firme, aquele que tiver constância, aquele que perseverar até o fim será salvo. Não é começar perseverando e do meio para frente não perseverar mais, não. É ser firme, é ser constante até o fim. Esse será salvo. Então até a salvação que vem de Cristo exige constância. Amém? Lucas, como eu faço para ser constante? No físico, no espiritual. Peça ajuda ao Senhor, peça ajuda a Deus. Se Deus ele é constante, quem mais você vai poder pedir ajuda a uma pessoa? É mais fácil pedir ajuda a pessoa que é constante em tudo e nunca deixou de ser constante. Amém? E esse é Deus, é o nosso Pai Celestial. Peça ajuda a Ele, que é da vontade de Deus, que é da vontade de Deus ter filhos constantes. Você sabia disso? Quando você pede algo que é da vontade de Deus, Ele vai fazer. Então, eu pedi para Deus: Senhor, eu quero ser constante.
tanto no físico, para gerar um testemunho de um filho, de uma filha do Senhor, tanto no espiritual também, para gerar um testemunho de um filho, de uma filha do Senhor. Então peça para o Senhor te ajudar a ser constante, que Ele sendo constante e Ele querendo ter filhos constantes, buscando filhos constantes na presença dEle, Ele vai te ensinar e Ele vai te ajudar a ser constante também. Amém? Persevera, seja constante em fazer aquilo que agrada a Deus, seja constante em fazer a vontade de Deus, seja constante em fazer a obra de Deus, essa é a vontade dEle. Não faça o mal não seja inconstante em fazer o mal não. O mundo já está cheio de pessoas que todos os dias maquinam, todos os dias são constantes em fazer o mal. Nós, como filhos de Deus, devemos fazer o bem. Amém? Gálatas fala assim, não desanime de fazer o bem, que no momento certo terão a colheita. Então vamos orar. Senhor Deus, Pai amado, Pai querido, Senhor Deus, nosso Pai Celestial, nós estamos aqui mais uma vez, Pai, te agradecendo por essa palavra maravilhosa. Que o Espírito Santo do Senhor possa testificar essa palavra nos nossos corações, nas nossas mentes. Pai, que o Senhor possa nos ensinar a ser constantes na sua presença, a ser constantes, Pai, no físico, no espiritual, no natural, no sobrenatural. Que nós venhamos dar, Pai, bons testemunhos de bons filhos e filhas que são constantes, que levam, Pai, o testemunho, Pai, que levam o testemunho para glorificar e honrar o Teu santo nome. Pai, nos ensina a ser constantes. Nos faz, Senhor, filhos e filhas constantes, perseverantes, Pai, firmes na Tua palavra, nas Tuas promessas, em fidelidade ao Senhor. Nos ensina, ó Pai, vai ao encontro do meu irmão, da minha irmã que está escutando essa palavra, que o Espírito Santo possa trabalhar no coração dele, no coração dela, nos nossos corações, nas nossas mentes, e que o Senhor possa se alegrar de filhos e filhas constantes que o Senhor está gerando aqui na terra. Em nome do Senhor Jesus Cristo te pedimos e te agradecemos. Amém.